Então, outro dia eu fiz uma pesquisa ali no Instagram e apareceu uma coisa que eu já sabia, né? Mas decidi me aprofundar mais nesse assunto aí, que é o medo de falar inglês, tá? Ou seja, aquela frase de sempre: Nossa, André, eu travo na hora de falar inglês, né? Seja com brasileiro, seja com americano, seja na hora que a pessoa faz uma pergunta. E o mais engraçado é, muitas vezes as pessoas até têm, já tem gramática, vocabulário, já tá lá no intermediário, mas ela ainda tem essa meio que fobia de se dar mal no inglês, né? E isso daí é uma das coisas que atrapalha a maioria dos alunos a evoluir no inglês, é não saber como tratar isso, né? E daí eu faço a primeira pergunta aqui, né? E aí, isso daí é um problema mais do tipo de escola que você foi? Ou será que é um problema mais pessoal? Qual será o maior problema aqui, né? Então, eu sempre via isso daí como um pouquinho de metodologia no começo, né? Qual metodologia é a mais certa para o aluno? Qual é a metodologia? Não, mas a maioria das vezes eu percebi uma coisa em comum entre todos os meus alunos. A maioria deles, quando eles falam que não conseguem, é um problema mesmo pessoal. Foram crenças criadas lá no fundo que trouxeram aí vários problemas para a pessoa. Vou falar um aqui especificamente, né? O americano, para você falar ser fluente, você precisa falar rápido, né? E quando as pessoas entendem falar rápido, é você falar sem entonação ou sem sentimentos. Então, se eu falar assim, e aí, tudo bem? Como você vai? E aí, o que você vai fazer hoje? Ah, então, eu tô pensando em ir ali. Tá vendo como ele fica é rápido, mas ele tá faltando o quê? Tá faltando sentimento, tá faltando ali uma estrutura. E essas daí são algumas das coisas que acabam criando um grande problema. Por quê? Se você fala rápido assim, a pessoa não sabe se você terminou o seu pensamento, se não terminou o seu pensamento. E aí aparece o momento daquela cara de, puxa, o que será que ele está fazendo? Será que ele terminou a frase? Será que ele não terminou a frase? Então, e daí você fica inseguro. Então, algumas coisas fazem com que você tenha certas atitudes e façam com que você trave na hora de você falar. E possivelmente essas coisas estão fazendo o quê? Com que você atrapalhe as suas rotinas, os seus objetivos de vida, principalmente quem mora aqui nos Estados Unidos. Também os seus objetivos de trabalho, as suas oportunidades, perder oportunidades, seja para ir numa entrevista. Então, esse é um tema muito importante para mim, né? Como eu tenho um curso chamado English Confidence, que é só tratando sobre isso, como a gente destravar essa parte aí, né? Nós sabemos que medo dá toda hora, frio na barriga, né? Quem nunca foi dar uma palestra? Você tem um frio na barriga, né? Mas você tem que passar ali, tem que praticar e tem que passar desse momento, né? Mas antes da gente começar um pouquinho mais aí, hoje eu vou falar sobre algumas técnicas de como você quebrar esses medos, tá? Então, para falar sobre essas técnicas, antes eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, tá? Escreve aqui embaixo, comenta aqui nos comentários abaixo. Você já sentiu medo de falar inglês? Primeiramente, né? Sim. E quais foram as situações que te deixaram mais nervoso? Escreve aqui embaixo, se quiser, pausa aí o vídeo. Escreve aí embaixo quais foram as situações que te deixaram mais nervosos, assim, tá? André, eu fico muito nervoso na hora de conversar com um gringo numa festa, ou num grupo de pessoas, ou até mesmo falar com brasileiros aí. Então vamos lá, agora eu vou compartilhar aqui algumas técnicas para você perder um pouquinho do medo, tá? Mas eu indico primeiramente, faça uma análise, quais são os momentos e o que você pode fazer para você trocar isso, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que falar para vocês. Respire, tá? 1, 2, 3. A respiração acalma você, tá? Normalmente, quando você vai falar com alguém, ou alguém te para na rua para falar com você e vai fazer uma pergunta, você, algumas vezes, se você ainda não for no nível avançado, você não falar inglês no seu dia a dia tão quanto você gostaria, você vai levar um susto. E esse susto te dá um pouco de, oi, peraí, agora eu tenho que falar inglês, tenho que fazer o câmbio, tenho que mudar aqui a chavinha para o inglês. E quando você faz isso, te trava. Então, respira, faz assim, can you repeat please, sorry, or come again. Então, deixa essas frases prontas pra você. Então, são essas 3 frases mesmo. Sorry, can you repeat that? Come again. Então,
esse é um tempo para você fazer o quê? Prestar atenção nele, respirar e daí responder a pergunta, tá? Algumas vezes pode ser que você não tenha todo o vocabulário para isso, mas não se importe. Vá lá, você está tendo a oportunidade de praticar inglês, então vá e faça, né? Vai ser muito bom para você essa prática. Uma segunda coisa que é muito importante que eu falo para os alunos é, se você for para uma entrevista ou se você for conversar, se estiver indo para uma festa onde você sabe que vão ter alguns americanos, se você está indo encontrar com alguém ou se você está indo para um bar para conhecer gente, primeira coisa, visualize você falando inglês de uma forma mais confiante, tá? Então a visualização é uma das fases muito importantes, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, que é mais pessoal, mas que funciona, tá? Possivelmente você já deve ter dado uma palestra, uma apresentação na empresa, uma apresentação na escola, aonde seja. E a maioria das vezes você fica tenso, mas essa apresentação, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma visualização, primeiramente. Então, cada vez que eu vou dar uma palestra, ou eu vou... Hoje dar uma aula não é tão mais importante, mas mesmo aqui, tá? Eu não vou falar. Eu tive que me preparar um pouquinho antes de falar tudo isso. Peraí, deixa eu fazer uma ordem, deixa eu pensar como vai sair isso daqui. Porque não adianta eu querer chegar aqui e sair falando e não ter uma ordem. Então, a mesma coisa, se for para uma reunião, visualize, peraí, como que vai ser essa reunião? E, voltando aqui para a minha palestra, eu visualizo muito, eu visualizo as pessoas na minha frente, a reação que as pessoas vão ter, como que eu vou me comportar, qual é o meu, se tiver uma pergunta difícil, como que eu vou sair dessa pergunta, vou respirar. Preste bem atenção em quem dá palestra. Tem hora que aparecem umas perguntas difíceis que a pessoa, ela abaixa a cabeça, ela respira e ela vai procurar informação lá na cabeça. Então, inglês não é diferente, tá? Mas você também tem que visualizar. E visualizar é a melhor coisa que existe. Então, visualize, crie assim o objetivo de hoje eu vou conversar com um americano, hoje eu estou conversando ali com os americanos, posso até não estar entendendo, mas o que eu estou entendendo eu posso comunicar ali com eles. E uma terceira coisa que eu acho que é muito, mas muito importante mesmo, para você transformar isso daí, é ter uma frase de suporte, tá? Essa foi uma técnica que foi ensinada para mim uma vez, não sobre inglês, mas sobre quando eu tinha acabado um namoro e eu não conseguia tirar a pessoa da minha cabeça. E aquilo ficava chato, porque, né? Como que você vai tirar uma pessoa da sua cabeça? E dela, a psicóloga me ensinou uma coisa. Ela falou assim, André, do que isso vai adiantar? E ela criou essa frase na minha cabeça. Do que isso vai adiantar? E isso me ajudou muito, foi muito rápido para esquecer a pessoa, porque cada vez que ela aparecia na minha cabeça, do que isso vai adiantar? E você pode ver que eu olho para o lado como se ela estivesse aqui, ó. Tá? E se eu tenho uma frase que eu falo para os meus alunos, obrigado, você está me ajudando a praticar. E segundo, eu estou aprendendo inglês. Essa é uma frase maravilhosa. Eu estou praticando meu inglês. Então, não tem como você se tornar, não digo fluente, mas falar inglês muito bem sobre temas e começar, se você não se colocar ali, né? Tem que botar a cara no sol. Bota a cara no sol. É o único jeito de você se queimar. É o único jeito de você ficar bronzeado, é você botando a cara no sol. E a mesma coisa acontece quando você está falando inglês. Não adianta você chegar na sala de aula, aprender tudo, não fazer os exercícios, porque acham um saco, né? Já é outra coisa, mas isso é outro assunto. Mas você manter todo esse aprendizado dentro de sala de aula, né? Professor de inglês é só 20% do que você precisa fazer. A aula de inglês é 20% do que você precisa fazer, tá? Os 80% depende de você. Então, depende de você sair para a rua, praticar, depende de você ouvir podcasts e ficar mais conectado com o inglês no seu dia a dia.
você pegar e fazer um ditado, pegar um pedacinho, não precisa ser horas de vídeo, mas um YouTube, e falar assim, deixa eu fazer como um ditado aqui. Vai lá, dá uma pausa, escreve, dá uma pausa, escreve as palavras, e depois você volta, coloca a legenda para ver se você escreveu certo. E isso daí vai ajudar muito no seu listening, tá? Então, essas daí são algumas das dicas que eu teria para te dar aí sobre como você passar sobre esse medo. Mas a dica mais importante, eu acho que foi a última. Bota para praticar, tá? Então, isso é uma coisa muito importante. Tem uma história de uma aluna minha que ela veio para mim. Ela já trabalhava aqui numa empresa aqui nos Estados Unidos, e ela falou assim, André, eu já falo inglês, eu já tenho inglês bom, relativamente bom, mas eu percebo que as pessoas elas não me entendem e isso me trava na hora de fazer as apresentações e ela me trava na hora de conversar mesmo, sociabilizar ali com os meus coworkers ali. Então ela passou pelo English Confidence primeiramente e dela descobriu que ela tinha algumas travas, algumas coisas que vieram lá do passado, crenças limitantes de como aprender inglês, crenças limitantes de como você tem que se comportar, crenças limitantes do que ela achava que era inglês, do que foi falado lá quando era na infância, que não era importante a pronúncia. Então, primeiro a gente desativou e ressignificou todas essas frases. E dela, eu falei para ela, o seu problema não é inglês. Seu problema está muito mais na sua pronúncia. As pessoas não estão entendendo e na sua entonação. Você está falando rápido. E daí nós começamos a praticar. Eu coloquei algumas dessas frases. Uma das frases é: muito obrigado, estou praticando, estou aprendendo inglês, então isso é muito importante. E 2 meses depois, a chefe dela, aqui dos Estados Unidos, me ligou para perguntar o que eu fiz com ela, porque em 2 meses ela se tornou muito mais confiante para falar inglês e fazer o que? As apresentações. Ela trabalhava no RH da empresa, né? Então ela conseguiu, apesar dela ter o emprego, ela estava muito no background, no backstage. Então ela passou a fazer parte mais da parte do front mesmo da empresa. E isso daí deixou ela muito contente. Então, isso é uma das coisas que você tem que pensar. Talvez o seu medo de falar inglês não esteja em gramática, não esteja em vocabulário, mas sim no que você traz lá do passado, que está aqui no seu coração, a gente fala do coração, mas que está embutido aqui na sua cabeça, sabe? Algumas travas, algumas crenças limitantes, alguns medos, algumas coisas que você precisa ressignificar, destravar, transformar algumas coisas aí, tá? Afinal, você está aqui nos Estados Unidos, se você não estiver nos Estados Unidos, também pode, mas para quem está aqui nos Estados Unidos, que é a pessoa que eu mais falo, é uma das coisas mais importantes, você tem que lembrar. Gente, tem gente que paga uma fortuna para vir morar aqui nos Estados Unidos e fazer um intercâmbio. Você está aqui nos Estados Unidos. E se você está aqui, então está na hora de você aproveitar cada um desses momentos e botar a cara na rua. Vai lá, pratica.